Boa noite. Feliz em poder dividir com você meu entendimento a respeito do capítulo 35 do livro Ciência do Bom Viver. Esse capítulo fala sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Fala sobre conhecermos a Deus através da natureza e através de Jesus. Esse capítulo reforça o propósito da nossa existência, de servir a Deus e nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter. Para isso, se faz necessário conhecer esse Deus a quem desejamos servir. Necessitamos conhecer qual é o caráter de quem desejamos nos tornar semelhantes. Esse é o conhecimento que nos levará não apenas à transformação do nosso caráter, mas também à pureza de vida, eficiência no serviço, apego aos princípios corretos. Tudo dependerá do justo conhecimento de Deus. Esse conhecimento é um preparo essencial, tanto para a vida presente como para a nossa futura existência. Antes de falarmos mais sobre essas duas formas, a natureza e Jesus, pelas quais Deus se faz conhecido, eu quero te perguntar: você sabe o que é caráter? Se desejamos ser semelhantes a Deus no caráter, precisamos entender o que é caráter. No dicionário, uma das definições de caráter é conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Outra definição é índole da pessoa e como ela reage, suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito ao próximo. Para nos tornarmos semelhantes a Deus no caráter, precisamos conhecer e imitarmos a Deus através do exemplo de Cristo. Necessitamos de uma ação e atitude de respeito e amor ao próximo. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 59, ela diz: cada ato da vida, por menos importante que pareça, tem sua influência na formação do caráter. Ela afirma que a mente é o terreno e o caráter é o fruto. Nesse mesmo livro, na página 549, Ellen White escreve: não podeis controlar vossos impulsos, vossas emoções como desejares, mas podeis controlar a vontade, o desejo. Quando escolhemos agir de maneira a seguir a vontade de Deus, muitas vezes precisaremos ceder à nossa própria vontade, pois a natureza humana nos impulsiona a desejos contrários ao de Deus. Ao escolhermos submeter nossa vontade à vontade de Deus, estaremos seguros, pois nossa força estará aliada ao poder que é acima de todos os principados. Ela continua, e veja que lindo: haverá em vós um poder, um fervor e uma simplicidade que vos tornarão afiados instrumentos nas mãos de Deus. Quando você sente algo, você não tem controle algum sobre essa emoção, mas essa emoção vai despertar um pensamento e esse pensamento te impulsiona a uma ação. Aqui é onde a sua vontade, submetida à vontade de Deus, te conduzirá a uma escolha sábia. Então, voltando. Você tem uma emoção que você não manda, ela te impulsiona a um pensamento e esse pensamento te impulsiona a uma ação. A repetição dessa ação vai estabelecer um hábito, que poderá ser o hábito de obediência ou de desobediência a Deus. A repetição de vários hábitos resultará em sua personalidade e o conjunto desses traços de sua personalidade resultarão em seu caráter. Por isso, cada pequeno ato, cada escolha, cada decisão diária, por mais simples que pareça, estará contribuindo para a formação do seu caráter. Cada impasse ou dúvida em relação ao que escolher e fazer deve ser submetida à vontade do nosso Criador e Redentor. Por isso, é tão necessário o conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Conhecer a Deus significa ocupar nosso pensamento com o que revela a Deus.
Nesse capítulo é mencionado a natureza e Jesus. Observando a natureza e ocupando a nossa mente com o que a gente observa e com a vida de Jesus, nos tornaremos semelhantes a Ele no caráter. Veja o que a Bíblia fala. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Precisamos estudar as revelações que Deus tem feito de si mesmo. Ora, toma conhecimento com Ele e terás paz, e assim te alcançará o bem. Ora, recebe da sua boca a lei e mete as suas palavras no teu coração, e o Todo-Poderoso se fará teus tesouros. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu lhe rogarás e ele te ouvirá, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Jó 22, 21 a 29. Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Está em Romanos 1:20. Todo esplendor e beleza que adornam a terra e abrilhantam os céus falam de Deus. Todas as coisas falam do seu terno e paternal cuidado e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. As coisas da natureza são uma expressão do caráter e do poder de Deus. Não devemos, porém, considerá-las como Deus. Não é a natureza que deve ser exaltada, mas sim o Deus da natureza, seu Criador, que deve ser exaltado. Da mesma forma, quando apreciamos um lindo quadro pintado, o valor não está no quadro em si, mas sim na pessoa que pintou este quadro. Deus escolheu e designou que um homem, a coroa de sua criação, exprimisse seus pensamentos e lhe revelasse a glória. Mas o homem não se deve exaltar como Deus. A natureza é linda, exuberante, poderosa, com beleza capaz de nos fazer perder o fôlego. Mas cada dia, ao concluir sua obra diária, a Bíblia relata: e viu Deus que era bom. Mas quando no sexto dia, após criar o homem, a Bíblia relata: e viu Deus que tudo era muito bom. Somos a obra-prima de Deus e tudo em nós deve refletir aquele que nos criou. Quer desenvolver um caráter à semelhança de Deus? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Vou parafrasear. Busque em Deus conhecimento e sabedoria para todas as suas escolhas e decisões diárias. Continuando o verso. E ele endireitará as tuas veredas. Vou parafrasear de novo. E ele, Deus, endireitará seu pensamento, seus desejos, suas ações, seus hábitos, sua personalidade e o seu caráter. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, eles quer dizer eu e você, sem sermos consumidos, termos o privilégio de nos relacionar com o nosso Criador. Quer conhecer o Pai?
Conheça a Jesus, que se fez carne e viveu entre nós para revelar o verdadeiro caráter de Deus. Em João 10:30, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Cristo veio para ensinar a você e a mim aquilo que Deus deseja que conheçamos. Em cima nos céus, na terra, na vastidão do oceano, vemos a obra das mãos de Deus. Todas as coisas criadas testificam de seu poder, sua sabedoria, seu amor. Todavia, não nos é possível, por meio das estrelas ou do oceano ou das cachoeiras lindas que existem, aprender da personalidade de Deus, o que nos é revelado em Cristo Jesus. Quais eram os hábitos de Jesus? Acordar durante as madrugadas para orar. Ele dedicava tempo à oração. Ele estava em constante ligação com Deus. Ele estava sempre presente na natureza, uma forma de conhecer a Deus. Os hábitos de Jesus estão descritos na Bíblia para que possamos imitá-los, que possamos seguir esses passos. Qual era a personalidade de Jesus? Jesus era terno, compassivo, cheio de paciência, atencioso para com os outros, continuamente empenhado em serviço para com o Senhor e o homem. O conhecimento de Deus é o conhecimento que opera transformação no caráter. E lembra que caráter é o conjunto da personalidade, que a personalidade é o conjunto dos seus hábitos, das suas ações e das suas escolhas. Pergunto mais uma vez: você deseja, almeja pelo verdadeiro conhecimento de Deus? Esse conhecimento que transforma o caráter que Deus quer oferecer para você e para mim. Observe a natureza, siga os passos de Jesus. Eles estão na Bíblia. Conheça o caráter de Deus através da Bíblia. Conheça a personalidade de Deus através de Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração para você e para mim.